Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como sair da casa dos seus pais pode de fato mudar a tua vida e fazer com que você tenha a capacidade de tomar novas decisões e influenciar principalmente a tua vida financeira, já que muita coisa da nossa vida financeira é afetada por isso. Por mais que aparentemente pareça que sair da casa dos teus pais vai fazer com que você gaste mais, isso a curto, médio e longo prazo pode fazer com que você de fato consiga produzir mais dinheiro. Meu nome é Gabriel Paires e agora eu estou aqui trabalhando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou pintando esse apartamento aqui, falta pouco para a gente poder terminar, fazendo algumas mudanças. Isso daqui é onde eu vou gravar. E aí aqui é onde eu estou pintando, né? Parei aqui para poder conversar com vocês. Enquanto a gente vai pintando, vai fazendo as coisas, eu vou mostrar para vocês um pouco desse trabalho e também conversar com vocês sobre isso. Por que eu cheguei nessa conclusão, né, de que sair da casa dos teus pais pode fazer com que a tua vida mude? Eu vou te explicar um pouco sobre a minha história e quanto tempo eu passei dentro da casa da minha mãe, dentro da casa da minha sogra, e isso acabou mudando muito a minha forma de pensar e mudando principalmente a forma como eu agia. Antes da gente falar sobre esse assunto, quero dizer, esse é o meu quarto vídeo no canal, então talvez você me vê falhando um pouco, errando um pouco aí na forma de falar e ainda estou aprendendo a fazer isso. Mas repetição é a mãe do jogo, né? Quanto mais você repete, mais você aprende. E eu te peço só um pouco de paciência, que eu estou aprendendo, mas vai dar certo, a gente vai fazer isso funcionar. Eu passei longos 5 anos morando aí com a minha mãe e com a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa muito boa, né? Faz muito bem para a nossa vida e de fato eu gostava muito dela. Mas quando eu completei 18 anos, 2 dias para mim completar 18 anos, eu me casei e tive a péssima experiência de tomar a decisão de ir para a casa da minha mãe e para a casa da minha sogra. Primeiro foi para a casa da mãe da minha esposa, que no caso é minha sogra, e depois foi para a casa da minha mãe. Isso fez com que a longo prazo eu me tornasse muito acomodado. E o primeiro ponto já é te explicar que na casa da sua mãe, na casa dos seus pais, seja na casa dos seus pais, marido, esposa, ou o que for, ou você como solteiro, você é tratado como filho. E como filho você tem um jeito de pensar. O jeito de pensar de um filho é um jeito de pensar que muitas das vezes recebe as coisas na mão, não tem muito esforço para poder alcançar os seus objetivos, você não tem muito, como é que eu posso dizer, muito impulso, né? Muito aquela cara, ou eu faço para poder alcançar os meus objetivos, e isso acaba fazendo com que a tua forma de pensar se fique muito alienada a eu estou aqui para poder receber as coisas, e quando eu estou aqui para poder receber as coisas é isso que eu faço, eu só recebo. Agora, quando você precisa sair da casa dos seus pais, você precisa pensar de um jeito diferente, você precisa começar a produzir mais dinheiro, você precisa começar a pensar a longo prazo, pensar em planejamento, administração, pensar em trabalho. Às vezes o teu começo da vida não vai ser tão fácil, você vai precisar trabalhar em 2 empregos, às vezes o teu começo não vai ser tão simples, você vai precisar trabalhar de madrugada, trabalhar de dia, estudar de noite, fazer uma faculdade ou algo assim do tipo. E dentro da casa dos pais, a verdade é que a gente não tem muito disso. A gente olha para a vida dentro da casa dos nossos pais e pensa, cara, aqui tá tudo bem, tá tudo bom, quando eu estiver em tal lugar eu saio daqui, quando eu alcançar tal objetivo eu saio daqui. E a verdade é que muitas das vezes isso não acontece, a gente chega com 25, com 26, com 27, com 28 e continua dentro da casa dos pais, que inclusive tem sido uma síndrome de muita gente que eu conheço, né? Acabar aí com 28, 29, 30 anos dentro da casa do pai. Impressionantemente eu conheço pessoas assim. Não sei se esse é o teu caso ou não, mas para pensar que aí dentro, onde você está, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve estar passando por isso, aonde você está, você provavelmente não tem muito esse tipo de pensar, cara, eu vou sair daqui para poder viver uma vida diferente, eu vou sair daqui para poder tomar novas decisões. E a principal coisa que acontece dentro de você ao querer sair é o medo. Você tem medo de tomar essa decisão, você tem medo cara, como é que vai ser? Como é que vai ser pagar aluguel, água, luz? Como é que vai ser comprar comida? Como é que é comprar comida? E por incrível que pareça, quando eu fui tomar essa decisão para poder sair, eu estava produzindo um bom dinheiro, eu nunca tive dificuldade em fazer dinheiro, sempre desde os meus 19, 20 anos, eu sempre fiz acima de 4 mil reais por mês, 5, então eu sempre tive essa facilidade, mas muita dificuldade em administrar, então eu tive essa dificuldade. Aí a gente já estava numa situação bem complicada dentro da casa da minha mãe e eu fui procurar um psicólogo, porque eu falei, cara, isso não é normal, o que eu estou sentindo, o que está passando na minha cabeça não é normal. E aí eu sentei com ele e falei, olha, eu não sei mais o que fazer, eu estou com medo, eu estou ansioso, a situação está ficando bem complicada para eu poder continuar lá. E ele falou, você precisa sair de dentro da casa da sua mãe. Você já tem um filho, você já está casado e você continua lá.
Esse era o meu estado atual. Talvez não seja o teu, de ter filho, de ter casado e de ter ido para casa da sua mãe. Foi uma péssima decisão que eu tomei e eu me arrependo. Essa é uma decisão que eu me arrependo assim amargamente. Tomaria completamente diferente essa decisão e principalmente antes de casar. Se você tiver a possibilidade de sair de dentro da casa dos seus pais antes de casar, talvez seja a coisa que você olha assim e fala, cara, eu nunca tomei uma decisão tão certa na minha vida. E eu tenho um primo que por agora ele saiu de dentro da casa da mãe dele, do avô, no caso ele não tem pai, né? Ele morava com os avós e ele tem acho que 27 agora e ele saiu de dentro de casa aos 27 anos e ele, conversando comigo ele falou, cara, se eu soubesse disso eu teria saído antes. Porque é uma sensação de liberdade, é uma sensação de que você olha para a vida e fala, cara, a vida é tão grande, eu tenho tanta coisa para conquistar. Mas dentro da casa dos seus pais, dentro da casa dos seus avós ou na casa onde você tem comodidade, onde você não paga uma água, uma luz, um aluguel, às vezes você não é pressionado a fazer as coisas. E tem gente que acha que a pressão é algo ruim, não. A pressão é aquilo que vai fazer com que você tenha a necessidade de pensar diferente. A pressão é aquilo que vai fazer com que você tenha a necessidade de tomar novas decisões que acomodado você não tomaria. Decisões que muitas das vezes dentro da casa dos seus pais você pensa 2, 3, 5, 10 vezes e não toma. Mas você sozinho, tendo essa necessidade de tomar novas decisões, nessa pressão do cara, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, isso vai fazer com que você não só pense em tomar uma nova decisão, nesse caso morando sozinho, mas de fato tome essa nova decisão e mude de vida. Então o primeiro ponto é justamente essa questão do comodismo. Estar acomodado faz com que você viva e repita a tua vida aí durante 2, 5, 10, 15, 20 anos e não saia do lugar. O segundo ponto é sobre a forma como você pensa. Nos últimos vídeos, e provavelmente nos próximos eu vou falar muito sobre isso, mentalidade. A forma como você pensa determina, literalmente determina os teus resultados. Se você pensa como filho, você vai tomar decisões de filho. E muitas das vezes para você se tornar um homem ou uma mulher de caráter, um homem ou uma mulher de decisão, de posicionamento, de responsabilidade, você precisa de novos estímulos. E os estímulos que os seus pais te dão não é o estímulo que faz com que você cresça, não é o estímulo que faz com que você desenvolva essa responsabilidade de pegar risco, essa responsabilidade de fazer as coisas acontecer, né? E muitas vezes a nossa forma de pensar determina a forma como nós vamos lidar com os nossos recursos financeiros. E se você quer de alguma forma prosperar financeiramente, eu, por experiência própria, tenho percebido que isso faz toda a diferença na sua vida. Eu saí de dentro da casa da minha mãe, tem 1 ano e meio mais ou menos, e de lá para cá eu tomei muitas decisões diferentes. Decisões que muitas das vezes você não tomaria dentro da casa deles. Ah, Gabriel, mas eu tenho medo. É normal. E eu não vou te falar vai com medo mesmo, porque na maioria das vezes quando a gente vai com medo, a gente tende a tomar decisões piores do que sem o medo. Mas olhar para o teu medo, muitas das vezes, faz com que você pense de forma diferente. Por que eu estou com medo? Eu estou com medo porque eu não vivi isso ainda. Eu estou com medo porque é uma nova experiência. Eu estou com medo porque como é que eu vou saber o que vai dar? E aí entra outro ponto, que é a forma de pensar. Você não tem como sair de dentro da casa dos seus pais e responsabilizar eles por aquilo que é a tua decisão. Porque quando você sair, a decisão vai ser sua. Não tem mais ninguém para poder responsabilizar. Quando faltar comida, quando estiver próximo do aluguel e você falar, cara, eu tenho metade do valor e agora? Você não vai poder culpar ninguém. E aí é hora de bater no peito e falar, eu vou resolver isso. E você começa a desenvolver mês a mês e daqui a pouco você já não tem mais problemas de pagar água nem luz, daqui a pouco começa a sobrar e daqui a pouco você começa a construir a vida que você quer ter. Eu, particularmente, tomaria essa decisão o mais cedo possível. Se eu tivesse 16 anos hoje, eu gostaria de tomar essa decisão. E se serve de consolo. Na maioria das vezes, quando você toma essa decisão, primeiro, você não se arrepende de tomar. Segundo, que você aprende e desenvolve um comportamento diferente fora da casa dos seus pais, um comportamento de um homem que resolve os problemas, um comportamento de um homem que faz o que tem que ser feito, o comportamento de alguém que, de fato, toma a responsabilidade para si e fala, cara, eu vou resolver esse problema. Eu vou, de fato, fazer com que a minha vida aconteça. Eu não dependo mais de ninguém. Eu tenho um pai, eu tenho mãe, mas eu não quero mais depender deles. Eu quero construir a minha própria vida. E, aparentemente, no início da tua vida, da tua jornada de sair de dentro da casa dos seus pais, pode parecer que sim, tá pagando aluguel, tá pagando água, tá pagando luz, vai aumentar o que eu tenho de consumo, sem sombra de dúvida, isso é fato.
Mas será que dentro da casa do teu pai, em algum momento você desenvolveu o pensamento de, cara, eu preciso investir para poder construir a minha vida? Eu preciso, não sei, financiar um apartamento para poder colocar para alugar e isso me gerar um patrimônio daqui a pouco? Eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, eu preciso... Será? Se você tiver esse tipo de posicionamento dentro da casa do seu pai, digo que você é a exceção, porque a regra, na maioria das vezes, é assim que funciona. A gente tem um pensamento de comodismo, um pensamento de, cara, para que eu vou sair daqui? E na maioria das vezes não é esse pensamento que te ajuda. Você está perdendo a sua vida, o tempo está passando e você não está construindo nada. Basta você parar para analisar o que você construiu dentro da casa dos seus pais. É algo que te alegra? É algo que você olha e fala, cara, eu me orgulho de ter construído o que eu construí. Se for, provavelmente você está num bom caminho. Daqui a pouco você sai, bate asas e voa. Você não tem medo, você não tem insegurança. Você está aí planejando, você está aí de fato pensando da maneira correta. Agora, se continuar aí é uma questão de medo, eu não saio porque eu não tenho possibilidades, eu não saio porque eu estou com medo do que vai acontecer, eu não saio porque aqui dentro da casa dos meus pais é o lugar onde eu tenho conforto e lá fora eu não sei o que eu vou encontrar, eu estou com medo de lidar com o que tem lá fora. Aí provavelmente você não está construindo aquilo que de fato você se orgulha. E você pode olhar para trás. Na maioria das vezes isso não acontece. Ainda mais eu, no meu caso em específico, eu sou filho homem, não tive a oportunidade de ser criado pelo meu pai. E agora que eu estou construindo um relacionamento com ele, e minha mãe infelizmente me adotou quase que como uma espécie de, cara, a gente vai continuar aqui, a gente vai aqui, 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 e era como se eu não conseguisse me desenvolver, eu simplesmente fiquei preso a ela e aquilo me prendia. E quando eu saí eu falei, cara, como a vida é diferente do lado de fora. Eu espero poder ter te ajudado com esse vídeo, eu estou no objetivo aí de chegar a 500 inscritos. Hoje eu estou com 0, literalmente 0 inscritos, mas a gente vai alcançar esse objetivo. Eu vou me dedicar mais, vou de fato colocar mais empenho nisso e vou fazer isso acontecer. Espero poder ter te ajudado. Como eu te falei, um pouco mais de paciência, eu estou começando, mas eu vou fazer esse negócio virar e vou me tornar muito bom nisso. Em gravar para o YouTube. Falou, valeu, até o próximo vídeo, vou continuar pintando aqui que eu tenho que entregar esse apartamento hoje. Fui, valeu!